Você não serve nem para ser mãe. Quem dirá para ter um emprego? Essa frase foi dita na frente de outras pessoas. E eu ainda estava com meu filho no colo. Eu não consegui responder. Só abaixei a cabeça. Mas por dentro, eu jurei que ninguém nunca mais pisaria em mim daquele jeito. A mulher que falou isso era a esposa do dono da padaria onde eu trabalhava. Ela me viu implorando por uma segunda chance. Eu estava há 3 meses desempregada. Precisava de qualquer coisa. Varrer o chão, limpar o banheiro, empacotar pães. Mas ao ver meu filho no meu colo, ela debochou. Disse que era por isso que mãe nova nunca dá certo. Eu fui embora com as pernas bambas e a alma estraçalhada. Na rua, sentei na calçada e chorei em silêncio. Meu filho dormia. Ele não sabia o que tinha acontecido. Naquele dia, algo dentro de mim mudou. Era como se eu tivesse batido no fundo de um poço. E agora só restava subir. Mas o que eu não sabia é que subir ia doer mais do que cair. E que às vezes, o que parece o fim, é o começo do milagre que a gente tanto pediu. No começo eu achava que era só uma fase. Fui demitida da padaria onde trabalhava havia mais de 2 anos. O patrão me chamou na salinha do fundo, disse que estavam cortando custos e que precisavam dar oportunidade para outra pessoa. A verdade, contrataram a sobrinha da esposa dele. Naquele dia eu saí com um acerto na mão e um medo enorme no peito. Tinha o aluguel atrasado, a geladeira quase vazia e meu filho de 6 anos perguntando se ainda podia tomar leite com chocolate à noite. Tentei manter a rotina. Acordava cedo, levava ele na escola pública do bairro e saía para distribuir currículos. Voltava no fim da tarde, com a sola dos pés ardendo e os olhos secos de tanto esperar. Mas ninguém me chamava. No primeiro mês, a gente comeu arroz com sal. No segundo, arroz puro. No terceiro, eu dizia para o meu filho que já tinha comido, só para sobrar para ele. Ele perguntava, mãe, você não está com fome? E eu respondia, não, filho. Mãe não sente fome, mas eu sentia. Fome de comida, fome de dignidade, fome de uma chance. As contas se acumulavam. A energia foi cortada por 3 dias. Usei vela e banho frio. Disfarcei como se fosse um acampamento em casa. O sorriso dele era minha única força. A cada porta fechada, a esperança diminuía. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com julgamento. Uma vizinha chegou a dizer que se eu tivesse me dado valor, o pai do meu filho ainda estaria por perto. Mas eu não precisava de julgamento. Eu precisava de trabalho, de paz, de um chão para pisar. O silêncio da geladeira vazia me dizia tudo. Eu estava sozinha, com meu filho, e com um Deus que eu só conseguia chamar em pensamento, porque já não tinha forças nem para orar em voz alta. Era uma sexta-feira, fim do mês. Eu tinha juntado moedas durante semanas, vendido tampinhas de garrafa, latinha, o que aparecia. Consegui pouco mais de R$ 20. Meu filho me pediu leite e uma caixinha de suco. Eu disse que sim, mesmo sem saber se ia dar. Fomos andando até o mercado, um dos grandes do bairro. Entrei com ele pela mão, tentando disfarçar a ansiedade. Peguei uma lata de leite em pó da prateleira e uma caixinha de suco de uva. Passei pelos corredores rápido, para não olhar mais nada. Quando cheguei no caixa, respirei fundo e coloquei as coisas na esteira. A moça passou os itens e disse o valor. Tirei as moedas da sacola bem devagar. Eu sabia que estava no limite. Enquanto eu contava, a fila crescia. As pessoas bufavam, mexiam no celular. Quando entreguei as moedas, ela olhou com desdém. Senhora, isso aqui não dá nem pro leite. Eu senti o rosto queimar. Pedi para ela tirar o suco. Ela tirou. Ainda assim, faltavam centavos. Ela cruzou os braços e chamou alguém pelo rádio. Segurança no caixa 4, por favor. Um homem grande apareceu com cara de poucos amigos. Algum problema? A cliente está sem saldo. Disse que ia pagar e agora quer ficar escolhendo o que levar. Olhei para o meu filho. Ele segurava a caixinha de suco, sem entender. O segurança deu um passo à frente. A moça do caixa me encarou como se eu fosse uma criminosa. Melhor a senhora sair, tá?
Tem mais gente na fila. Peguei meu filho no colo, devolvi o leite e saí em silêncio. Lá fora, ele perguntou: a gente não vai mais tomar suco? Eu não consegui responder. Uma mulher que estava na fila passou por mim e disse alto: na minha época, pobre sabia o lugar dele. Essas palavras me cortaram mais do que a fome. Não era só o estômago vazio. Era a alma, era o mundo me dizendo que eu não pertencia nem ao básico. Eu sentei na calçada com meu filho no colo e chorei. De novo. E dessa vez, nem consegui esconder. Depois do episódio no mercado, eu decidi pedir ajuda oficial. Fui até o CRAS do bairro com meu filho no colo e o coração apertado. Esperei quase 2 horas até ser atendida. Quando finalmente entrei na sala, uma moça jovem, de óculos, me pediu os documentos, fez perguntas frias e digitava enquanto eu falava. Não me olhava nos olhos, contei tudo, que estava desempregada, com aluguel atrasado, sem auxílio, sem ninguém. Ela respondeu com um: vamos fazer o cadastro, tem fila de espera. Perguntei sobre vaga em creche. Eu precisava deixar meu filho em algum lugar para poder procurar trabalho com mais liberdade. Ela respondeu: todas as unidades estão lotadas, sem previsão. 2 dias depois, ela apareceu na minha casa. Não sei se por obrigação ou curiosidade. Chegou com uma prancheta e uma expressão fechada. Entrou, olhou cada canto como se estivesse avaliando uma mercadoria vencida. Apontou para a tomada queimada, perguntou se a geladeira funcionava, anotou o número de panelas. Eu me senti um número, um caso, não uma pessoa. Quando perguntei o que podia fazer, ela disse: infelizmente, a lista de benefícios está suspensa. Você foi cadastrada. Agora é aguardar. Aguardar? Eu não tinha tempo. Tinha fome, tinha um filho. Tentei argumentar, mas ela já estava na porta. Só deixou um papel com meu número de protocolo e foi embora. Naquela noite, meu filho teve febre. Não tinha termômetro, nem remédio. Eu fiz chá com casca de laranja e rezei. Enquanto ele dormia no meu colo, eu olhava para aquele papel com o número frio de protocolo e pensava: é isso que eu sou para eles, um número. Eu não queria favor. Queria só uma chance, uma vaga de faxina, um freela, qualquer coisa. Mas até isso parecia longe demais. O que mais me doía era não poder reagir. Era o medo de perder a guarda do meu filho se achassem que eu estava instável. Então, eu sorria. Sempre que alguém batia na porta, eu sorria. Mas por dentro, eu estava desaparecendo. Era terça-feira de manhã, quando a dona Vera, uma senhora do prédio vizinho, me chamou no portão. Disse que a sobrinha dela precisava de alguém para fazer uma faxina urgente numa casa no bairro de cima. Pagava o dia. Na hora, meu coração acelerou. Eu não tinha dinheiro para o ônibus, mas disse que ia. Preparei um café fraco, vesti minha única calça sem rasgo e uma blusa limpa. Deixei meu filho com a vizinha de confiança. Ele não queria ficar, mas prometi voltar com pão doce. Saí de casa a pé. O céu já estava carregado, mas segui firme. O endereço era longe. Caminhei mais de 1 hora com pressa e esperança. No meio do caminho, a chuva começou a cair. Não levei guarda-chuva. A blusa ficou encharcada, o cabelo grudado no rosto. Quando cheguei na casa, toquei o interfone ofegante. A mulher abriu o portão com cara de nojo. Você é a faxineira? Eu disse que sim, pedindo desculpas pela aparência. Ela nem respondeu. Entrou e me deixou no corredor. Tentei explicar que vim a pé, que a chuva me pegou de surpresa. Mas antes que eu terminasse, ela disse: se nem para chegar apresentável serve, imagina para limpar minha casa. Ela não me deixou nem entrar. Disse que já tinha achado outra pessoa. Me entregou uma nota de R$ 10 e fechou o portão na minha cara. Fiquei parada ali, com a nota na mão, tremendo de frio. Olhei para o céu, depois para o chão. Respirei fundo, tentando segurar o choro, mas ele veio com força. Voltei andando. A chuva virou tempestade. As ruas ficaram cheias de lama. Escorreguei 2 vezes. No caminho comecei a sentir uma tontura.
Minha visão escureceu. Me encostei em um poste, mas não consegui mais ficar em pé. A última coisa que vi foi a mão de alguém se aproximando e uma voz dizendo: "Moça, você tá bem?" Desmaiei ali mesmo, com a calçada molhada e a alma cansada. Foi ali, naquele chão frio e sujo, que minha história mudou. Mas naquele instante, tudo o que eu sentia era que eu tinha falhado mais uma vez. Acordei com um cobertor em cima de mim e o cheiro de café fraco no ar. Eu estava em uma sala simples, com colchões no chão e algumas mulheres sentadas ao redor. Uma delas sorriu quando me viu abrir os olhos. Tinha o cabelo preso, com um lenço florido e um olhar calmo. "Dormiu bem?" ela perguntou. "Você desmaiou na calçada. Fiquei com medo de te perder ali." Era Dona Nilda, moradora de um abrigo provisório mantido por doações. Ela me levou para lá depois de me encontrar caída na rua, debaixo da chuva. Me cobriu, me deu chá quente e deixou que eu descansasse. Meu filho estava ao meu lado, dormindo. Ela tinha buscado ele com a vizinha que cuidava dele. Quando vi aquilo, chorei. Pela primeira vez, alguém fez por mim o que ninguém mais fazia. Se importou. O abrigo era improvisado, paredes descascadas, colchões doados, comida simples. Mas havia algo ali que fazia diferença. Dignidade. Mulheres em situações parecidas, todas com histórias difíceis. Mas havia calor humano. Conversamos à noite, em volta de uma panela de sopa. Uma mãe contou que vivia há meses em barracos. Outra que fugiu do marido violento. Todas com olhos cansados, mas esperançosos. Dona Nilda me disse: "Aqui a gente não tem luxo, mas tem o que muita casa boa não tem: respeito." Fiquei 5 dias lá. No terceiro, fui avisada que teria que sair em breve. O abrigo funcionava por rodízio, com tempo limite para cada mulher. "Você precisa de uma porta", disse uma das mães, "ou de um milagre." No 5º dia, preparei as coisas. Não tinha para onde ir, mas não podia ficar. Enquanto arrumava uma sacola com minhas roupas e as do meu filho, vi um desenho colorido dentro da mochila dele. Um papel dobrado com letras tortas. "Mamãe, você é a melhor do mundo. Mesmo sem dinheiro, você é meu presente." Li aquilo com as mãos tremendo. E entendi. O milagre não precisava vir do céu. Talvez já estivesse nas mãos de uma criança e no coração de uma mãe que se recusava a desistir. Era só uma folha amassada dentro da mochila do meu filho. Um desenho colorido com um sol, uma casinha torta e 2 bonecos de mãos dadas. Embaixo, com letras grandes e tortas, estava escrito: "Mamãe, você é a melhor do mundo. Mesmo sem dinheiro, você é meu presente." Naquela manhã, eu li aquilo tantas vezes que as palavras começaram a borrar com minhas lágrimas. Saímos do abrigo com poucas roupas e nenhum rumo. Mas a carta me deu uma força que eu nem sabia que ainda existia. Eu precisava tentar mais uma vez. Por ele. Por mim. Passei em frente à escola onde ele estudava antes de tudo piorar. Por impulso, entrei. Queria saber se ainda havia vaga. A recepcionista me reconheceu. Disse que a diretora não estava, mas a professora dele estava na sala dos fundos. A professora, Dona Helena, me recebeu com um olhar preocupado. Eu comecei a explicar, mas não aguentei e desabei ali mesmo. Contei tudo: o desemprego, a fome, o abrigo, o desespero. Ela não disse nada por alguns segundos. Depois, pegou a carta que meu filho escreveu e segurou como se fosse algo valioso. "Ele me mostrou isso no dia que você não apareceu para buscá-lo. Eu guardei. Sabia que você ia voltar." Fiquei sem palavras. Ela então fez uma pergunta que mudaria tudo. "Maria, você sabe cozinhar?" Assenti sem entender. Ela sorriu. "Eu e mais algumas professoras aqui almoçamos todos os dias na escola. E, sinceramente, estamos cansadas da comida congelada do refeitório. Se você topar fazer algumas marmitas caseiras, talvez a gente consiga ajudar uma a outra." Naquele instante, senti algo que há muito tempo não sentia: esperança.
Fiquei sem saber se chorava ou agradecia primeiro. Mas ela apenas disse: não precisa agradecer, só faz com carinho. O resto a gente vê depois. E foi assim, com uma pergunta simples e um gesto sincero, que uma nova porta se abriu. Eu não sabia se ia dar certo, mas era a primeira vez em meses que alguém acreditava em mim antes de me julgar. E isso já era um milagre. No dia seguinte, acordei antes do sol. Peguei a última parte do arroz que tinha. Comprei frango com o troco da doação que Dona Nilda me deixou e cozinhei como minha mãe fazia, com alho bem dourado e cheiro de comida feita com alma. Preparei 6 marmitas. Coloquei tudo em potes reaproveitados, limpos com cuidado. Separei talheres de plástico, embrulhei cada refeição com um paninho simples e levei até a escola. Cheguei na hora do intervalo. As professoras estavam sentadas em círculo, conversando. Quando viram as marmitas, ficaram surpresas. Uma delas disse: "Nossa, que capricho!" Dona Helena provou a primeira garfada e fechou os olhos. "Isso aqui tem gosto de lar." Meu coração quase saiu pela boca. Era só arroz, frango e salada. Mas para mim, era minha dignidade voltando devagar. Vendi todas. Ganhei R$ 30 no total. Dinheiro limpo, honesto, conquistado com minhas mãos. Na volta para casa, passei na padaria e comprei um pão doce para o meu filho. Quando entreguei para ele, os olhos brilharam como se eu tivesse dado um brinquedo caro. "É de verdade, mãe?" ele perguntou. "É, e amanhã vai ter mais." Naquela noite, comemos juntos na mesa pela primeira vez em semanas. Não precisou ser muito. O gosto era outro, era de vitória. Nos dias seguintes, fiz mais marmitas. As encomendas aumentaram. Uma professora indicou para outra. E em pouco tempo, eu já estava fazendo 10 por dia. A cozinha da casa onde estávamos alugando era pequena, quente, apertada. Mas eu cozinhava sorrindo. Meu filho começou a me ajudar, lavando os potes, mexendo a salada. Ele dizia: "Mãe, quando eu crescer, quero ser seu ajudante para sempre." A cada refeição entregue, eu sentia que um pedaço do que o mundo tinha arrancado de mim estava voltando. Não era só sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre ser vista. Pela primeira vez, em muito tempo, eu estava recomeçando. E tudo começou com uma carta escrita por uma criança e um prato de comida feito com amor. Quando tudo parecia estar finalmente andando, a vida me deu outra rasteira. E dessa vez, doía mais porque veio disfarçada de inveja e preconceito. As marmitas estavam indo bem. Eu fazia 10, às vezes 12 por dia. Algumas mães começaram a perguntar como conseguiam. Uma delas comprou, elogiou. Outra pediu para encomendar para o marido. Mas nem todo mundo gostou. A mãe de um dos alunos, esposa de um vereador local e presidente da Associação de Pais da escola, me abordou na saída de uma tarde. "Desculpa, mas isso aqui é uma escola, não feira livre." Ela disse, me olhando da cabeça aos pés. Fiquei sem reação. Ela continuou: "Você está usando a escola para se promover. Isso aqui é ambiente educacional, não espaço comercial." Tentei explicar que eu não vendia no pátio, que entregava só no portão, e que as professoras haviam me pedido. Ela virou as costas e foi embora. 2 dias depois, a diretora me chamou. Disse que havia recebido reclamações formais de alguns pais, que a escola estava sendo associada a atividades informais, e que por isso, a partir daquele momento, eu não poderia mais entregar as marmitas ali. Senti um nó na garganta. Perguntei: "Mas e as encomendas?" "As pessoas querem. Eu só estou tentando trabalhar." Ela disse, sem encarar meus olhos: "Lamento. É ordem superior." Quando contei para Dona Helena, ela estava indignada. Disse que era injustiça, que não podia ficar assim. Mas foi advertida pela coordenação por envolvimento indevido com casos externos. De novo, eu estava sendo empurrada para baixo. Voltei para casa sem entregar nada. Marmitas frias, coração quente de raiva. Chorei no banheiro com a porta trancada para meu filho não ver. Era sempre assim.
Quando parecia que ia, vinha alguém e cortava. Mas naquele dia, antes de dormir, meu filho me entregou um novo desenho. Era eu com um avental e uma panela na mão. Ao lado, escrito: minha mãe faz a melhor comida do mundo. Um dia, ela vai ter um restaurante. Olhei para ele e prometi, baixinho: ninguém vai apagar o que a gente construiu, nem agora, nem nunca. 2 dias depois da proibição, Dona Helena me ligou. Sua voz estava mais animada do que nunca. Maria, lembra da minha prima que trabalha numa rádio comunitária? Ela mostrou tua história para um jornalista de uma TV local. Ele quer falar com você. Na hora fiquei nervosa. Não soube se aceitava. Não queria me expor. Mas algo dentro de mim dizia que talvez fosse a chance que eu precisava. No dia seguinte, o repórter veio até minha casa. Gravou com o celular mesmo. Filmou a cozinha apertada, as panelas simples, meu filho cortando cheiro verde com uma faquinha sem cabo. Ele perguntou tudo. Como comecei, por que continuei, o que me impediu de desistir. Quando contei da carta do meu filho e da marmita feita com as últimas moedas, ele engasgou de emoção. O vídeo foi ao ar no sábado, no Jornal do Meio-Dia. Em poucas horas, viralizou nas redes sociais. Comentários de apoio, doações, pedidos de marmita, gente dizendo que queria ajudar, empresários oferecendo panelas, vizinhos oferecendo espaço. Uma mulher da capital me mandou mensagem dizendo que se emocionou tanto que queria doar uma cozinha industrial usada. Na segunda-feira, fui chamada para participar de um programa matinal de entrevistas. Falaram do meu projeto, mostraram os desenhos do meu filho, me fizeram perguntas que eu nunca imaginei ouvir. O que você quer para o seu futuro, Maria? Respondi com a voz embargada. Quero só trabalhar em paz e criar meu filho com dignidade. Os olhos da apresentadora se encheram de lágrimas. A plateia aplaudiu de pé. A partir dali, nasceu o nome Sabor de Mãe. Um professor de design voluntariou para fazer meu logotipo. Uma loja de embalagens doou potes com meu nome impresso. Eu não entendia nada daquilo, mas sentia que, finalmente, o mundo estava me ouvindo. O que me derrubou um dia. Ser mãe, ser pobre, ser simples. Agora era o que me fazia ser vista. O vídeo na internet foi compartilhado por milhares de pessoas. E em cada comentário eu lia o que tanto precisava ouvir. Você é exemplo. Você me inspirou. Continue. A reviravolta não foi o dinheiro. Foi ser ouvida. Foi ser reconhecida não como problema, mas como solução. E tudo isso começou com um prato de comida. Com a ajuda das doações, aluguei uma casinha com quintal nos fundos. Era simples, mas tinha espaço. Um amigo de infância me ajudou a erguer uma cobertura com lona e madeiras reaproveitadas, e foi ali que nasceu minha cozinha. Chorando e sorrindo, pendurei a primeira placa: Sabor de Mãe, marmitas caseiras. Cozinhava todos os dias com a alma. Agora, com panelas de verdade, fogão industrial e geladeira nova, tudo doado por gente que nem me conhecia, mas acreditava em mim. As encomendas aumentaram. Empresas do bairro começaram a pedir almoço semanal. Um motoboy se ofereceu para fazer entregas em troca de uma refeição por dia. Aos poucos, eu fui organizando tudo. E com o coração cheio de gratidão, fiz o que me prometi lá no abrigo. Contratei 2 mães que estavam sem rumo, como eu estive um dia. A Silvana, que perdeu tudo fugindo do ex-marido. E a Marli, que vivia com 3 filhos num cômodo emprestado. Dei a elas não só trabalho, mas confiança. Aqui, ninguém vai te mandar embora por estar com seu filho, eu disse no primeiro dia. Meu filho agora estudava numa escola melhor, com bolsa integral oferecida por uma instituição que viu nossa história. Tinha uniforme novo, mochila e lanche. E o melhor, tinha orgulho de mim. Um dia ele chegou em casa dizendo: Mãe, a professora pediu para desenhar um herói. Eu desenhei você. Eu olhei aquele desenho. Eu de avental com uma capa de super-heroína. E soube que nada no mundo valia mais do que aquilo.
Recebi uma homenagem numa feira de empreendedorismo feminino. No palco, com o microfone na mão, lembrei do dia em que me disseram que eu nem para ser mãe servia. Respirei fundo e disse: não foi sorte, foi coragem, foi amor, foi fome de justiça e foi a fé de uma mãe que se recusa a desistir do filho e de si mesma. O público aplaudiu de pé, mas no fundo, quem eu queria que ouvisse? Era aquela mulher do passado, a Maria da calçada, da chuva, do chão frio. Eu voltei lá outro dia, olhei para aquele ponto da rua e agradeci em silêncio. Porque o milagre que eu pedi não caiu do céu. Ele nasceu da dor, cresceu no amor e floresceu na luta. Hoje, quando me perguntam como eu consegui, eu respiro fundo antes de responder. Porque não foi fácil, não foi rápido e não foi bonito. Foi com vergonha, com medo, com dor no corpo e fome no estômago. Foi com o coração em pedaços e um filho no colo me perguntando por que a gente não tinha pão. Foi com as mãos queimadas da panela, os pés rachados da caminhada e a alma estraçalhada de tanto não. Mas eu consegui. Não porque o mundo me deu uma chance, mas porque eu criei a minha. Hoje tenho uma cozinha estruturada, 2 funcionárias, mais de 20 clientes fixos e planos para crescer. Mas o que mais me orgulha é poder olhar no espelho e reconhecer quem eu sou. Não sou só mãe. Não sou só cozinheira, sou mulher, sou guerreira, sou milagre. E tudo o que tiraram de mim um dia, respeito, dignidade, oportunidade, eu reconquistei com cada colher de arroz e cada palavra de afeto escrita num bilhete infantil. Gravei um vídeo de agradecimento para o meu canal nas redes sociais. No final, olhei para a câmera e disse: nunca duvide de uma mãe com fome, porque quando ela levanta, ninguém segura. A voz que um dia engasguei de medo, hoje ecoa com firmeza. Porque agora, finalmente, eu posso falar. E ninguém mais vai me calar.